Signo de Escorpião, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma leitura desse canal e vamos ver o que a espiritualidade tem pra gente essa semana. Essa leitura é uma leitura atemporal, válida para os próximos 7 dias, independente do momento que você chegar por aqui. Certo? Então vamos começar. Eu peço, por favor, espiritualidade, por favor, universo, o que essa pessoa do signo de Escorpião precisa ouvir neste... Opa! Vou virar aqui carta já. Neste momento, por favor, espiritualidade, signo de Escorpião. Coceira no pé, gente. Obrigada. Vamos ver o que temos. Opa! 10 de espadas. Aqui, essa é uma carta que fala de um fim, né, de excesso de pensamentos, mas aqui tem muito forte encontrando um caminho, encontrando uma direção, encontrando um lugar. É como se você, essa semana, fosse sair de uma... Como é que eu posso explicar isso que eu tô sentindo aqui? Sabe quando passa um vento e levanta muita poeira? Levanta muita poeira. E aí a poeira começa a baixar. E quando a poeira tá alta, você não consegue ver muito porque fica meio turva a imagem. É como se essa semana, em alguma área da tua vida, a poeira começasse a baixar, os pensamentos começassem a assentar e você começasse a enxergar um caminho, uma direção que você vai andar e que você não vai mais olhar para trás. Tem uma coisa de adeus, assim, aqui. É como se esse caminho, essa direção que você começa a caminhar, a sensação que tem aqui é como se, por conta dessa ventania que passou e essa poeira toda que levantou, você não enxergava direito para onde você tinha que ir. E você ficou parado um tempo. Você ficou ali num limbo, assim. Sabe aquela sensação de que você tá patinando? Aquela sensação de nadar, nadar, nadar e não tá saindo do lugar? Então, a sensação que eu tenho aqui é que eu tô falando com pessoas de Escorpião que vêm de algum tempo numa energia movimentada, com uma sensação de que eu tô fazendo um monte de coisas, mas no fundo eu não tô fazendo nada. Eu estou fazendo um monte de coisas, mas a sensação que eu tenho é que eu não estou saindo do lugar. E tem tanta coisa aqui acontecendo, mas parece que palpável não está realmente acontecendo. Então é como se, em meio a todo esse movimento que você viveu nos últimos meses e tanta coisa, finalmente a poeira começa a baixar e você começa a enxergar uma direção, você enxerga um caminho. Agora você vai começar a caminhar. É como se você estivesse tentando varrer enquanto tinha vento, sabe? E não adianta, você varre, varre, varre e a ventania continua ali espalhando, 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 espalhando. E alguns escorpiões aqui entenderam que não adianta varrer enquanto está ventando. Tem que parar, tem que esperar passar o vento, tem que esperar a poeira baixar para daí então entrar em movimento. Aqui tem muito forte uma sensação de pessoas, de alguém
que se mexeu muito e não saiu do lugar. Se mexeu muito, mas se mexeu muito. E fez muito e não saiu do lugar. E não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Uau, gente do céu. 7 de copas. Tá vendo que tem várias opções aqui, né? A pessoa tá aqui tentando escolher qual, o que ela quer. E ainda continua aqui essa energia, uma energia espalhada, do tipo assim, eu atiro para todos os lados. Tem uma coisa de um desespero por tentar várias possibilidades. E ao mesmo tempo eu não sei o que tento. E a sensação que vem é isso. Agora não é hora de varrer. Porque tá ventando. Para você enxergar a direção, você vai ter que esperar a poeira baixar. E quando a poeira baixar, vai ficar claro o caminho que você precisa seguir. Vai ficar claro a direção que você precisa andar. Mas agora não é hora de pensar em quais possibilidades, quais caminhos, o que eu escolho, para onde eu vou, o que eu faço. Tem uma coisa assim, respira, a poeira já está abaixando e você vai enxergar, você vai perceber o caminho. Você só não está vendo o caminho porque você está tentando varrer enquanto ainda está ventando. E quanto mais você varre, mais a poeira se levanta. Gente, que leitura, meu Deus, que leitura forte. Ai, vamos melhorando o universo essas cartas, que eu sou escorpiana também, meu Deus. 5 de espadas. Tem alguém querendo... Tem uma coisa aqui de pressa. Eu quero decidir logo a direção. Eu quero agir. Eu quero fazer. Só que tem tanto pensamento de o que você pode fazer. E Escorpião tem uma característica de intensidade, né? Escorpião não sabe botar o pezinho, o dedinho. Escorpião quer ir com tudo. E eu sinto que as pessoas que eu estou me conectando aqui estão, tipo, tem um pouco de angústia aqui nesse campo, tem um pouco de ansiedade, do tipo assim, eu quero correr, só que eu não sei para onde. Eu quero correr, eu quero ir com tudo, eu quero ir rápido, mas eu tenho que esperar a poeira baixar, tem que esperar a energia sentar, tem que esperar um pouco. Gente do céu. É como se no fundo você soubesse que você tem que fazer algo, só que ainda não é o momento. E isso é desconfortável. É um pouco desconfortável. Oito de ouros, a carta do trabalho. Ai, meu Deus. Sinto que para muitos estamos falando de uma energia profissional, onde eu poderia estar fazendo várias coisas, tem várias possibilidades, tem várias direções para eu caminhar. E aqui é isso, né? Onde ela aparece aqui, depois de um 10 de espadas, é onde a última carta, né, desse excesso de pensamentos, vai começar essa semana a vir uma clareza de qual é a direção, tá? Essa semana as coisas começam a sentar, a energia começa a ficar mais branda, o coração começa a acalmar, e todo esse potencial que você tem, aqui também tem muito forte, assim, tá? Tipo, uma coisa de vai devagarzinho, coisa que Escorpião não sabe muito, né? Vai devagarzinho. O que é isso, né? Eu não sei devagarzinho. Mas tem assim, calma, né? Tenha só um pouquinho de calma, porque a sensação que dá é que eu tô falando com pessoas que se dedicaram muito, se agitaram muito, fizeram muito em caminhos que não eram seus, assim.
Isso faz muito sentido para mim, gente. Eu acabei de fechar meu ateliê de velas e a sensação que eu tive é que eu gastei dinheiro pra caramba, fiz um monte de coisa e não fiz nada. Essa é a sensação. Pra mim tá fazendo sentido, olhando por esse ângulo agora, sabe? Mas a gente tem tanta energia, a gente quer fazer, e a gente quer fazer. Ok, vamos ver aqui, meu Deus, Cavaleiro de Paus. Olha a pressa, né? Uma pressa por decidir, uma pressa por direção. Aqui, gente, que loucura. Tem muito forte uma energia de nutrição. Aprender a respeitar o tempo das coisas. Aprender a dar um passo de cada vez. A fazer uma coisa de cada vez, a caminhar mais devagar. A sensação aqui da mesa é que essa leitura é para o signo de Escorpião que está com pressa de ver as coisas acontecer, de estar com pressa de ver uma reviravolta na vida, que está com pressa de dar uma guinada, que está com pressa de algum resultado, que está com pressa de chegar, né, de viver um êxtase de alguma coisa, de um crescimento exponencial muito rápido. Então aqui é como se vocês tivessem sede e muita pressa por resultado. Só que às vezes, quando a gente coloca pressa num caminho errado, a gente pode acabar se jogando num precipício, né? Então, às vezes você está com potência, você tem uma Ferrari, um carro muito bom para você ter, né, ganhar uma corrida, mas aí você anda na direção errada com muita pressa, você de repente não vê aonde você está indo. E às vezes você pode cair no precipício. Gente, socorro. 6 de ouros. É muita preocupação essa semana para nós. Eu vou continuar, né? Não tem escolha aqui. Aqui, gente, tem uma coisa, o 6 de ouros é uma carta de dar e receber, né? De trocas equilibradas, quando você aprende a receber de forma justa. E tem uma preocupação desse alinhamento, se nesse caminho que vai abrir ou que eu vou caminhar, eu vou receber de forma equilibrada, eu vou receber de forma justa, eu vou ser bem paga por isso que eu vou fazer. Tem aqui e é um desconforto bem mental para alguns e até emocional sobre se há resultado justo nesse caminho, quando as coisas aquietarem, né? Eu quero que aquiete logo, porque eu quero receber de forma justa, eu quero receber de forma equilibrada. Tem uma coisa aqui também eu quero sair desse altos e baixos, eu quero viver uma vida mais harmônica. Eu tô cansado de horas muito, horas nada, horas intenso e hora parado. É como se Escorpião tivesse pressa, não necessariamente para estar correndo, mas para sair de um lugar de altos e baixos, de ficar renascendo o tempo inteiro das cinzas, sabe? E tipo assim, eu não vejo a hora de começar uma jornada que seja um pouco harmônica, que seja um pouco mais leve, que seja mais equilibrado. Tá tenso, tá? Cavaleiro de Espadas. Uma notícia, uma comunicação. E é força de mente aqui, né? 5 de espadas, 10 de espadas, Cavaleiro de Espadas. Tem algo que chega para vocês essa semana que possivelmente chega justamente porque a poeira começa a baixar essa semana, tá? E vem uma comunicação aqui, uma comunicação, pode ser uma notificação, pode ser
uma mensagem, para alguns pode ser uma proposta de trabalho, sim, mas algo chega que te coloca nesse lugar aí de calmaria, sabe? Uma comunicação que chega, que traz um pouco de paz, um pouco de calmaria. 3 de ouros. Possivelmente, gente, não faço ideia como é que eu vou dizer, de que forma específica é isso, tá? Mas tem algum trabalho em equipe, assim, ou alguma parceria com outras pessoas, pode ser uma empresa que te chame para um trabalho, ou pode ser clientes te procurando para fazer um determinado serviço, alguém te procurando para fazer algo, alguém te procurando para você ajudar, para receber a tua ajuda profissional. E aí você vai ver os primeiros sinais de que algo está caminhando, de que as coisas estão de fato acontecendo, a sensação de que você finalmente está saindo do lugar, porque tem muito movimento aqui na mesa. Mas antes era como se você tivesse uma energia muito espalhada. Sabe quando você sai do centro da sua vida, quando você se desconecta e tudo fica muito disperso? É como se você tivesse uma energia extremamente dispersa e agora você fosse começar aí a se alinhar numa direção aí um pouco mais próspera, mais digna, tem muito aqui forte, dignidade, você recuperando a sua dignidade, as coisas finalmente indo para frente, mas depois de um período de uma energia extremamente espalhada, assim, bem aquela poeira, aquela coisa de que eu não tô vendo nada, mas eu quero agir mesmo sem enxergar nada, assim, quero tirar para todo lado. Uma energia meio de desespero, assim, sabe? A morte. Se eu não me engano, foi na primeira carta que eu falei. Eu não sei se eu usei a palavra despedida. Eu acho que eu usei a palavra adeus. Eu acho que eu usei a palavra adeus. E essa é exatamente a sensação, assim, desde o começo da leitura. Existe um caminho que abre, né? A morte é um portal. É uma vida que fica para trás, inclusive a nossa carta, né? Que representa Escorpião, que é essa capacidade que a gente tem de renascer das cinzas. Gente, que leitura! Tem uma energia tão complexa aqui, assim, que é desafiador até para falar, assim, mas eu volto naquela sensação da primeira carta. É um adeus. Você vai dar adeus a um velho jeito de viver, a um velho jeito de existir. Eu sinto que eu estou falando com pessoas que nadaram, 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 nadaram e nadaram e nadaram e nadaram os últimos anos e não conquistaram nada. E morreram na praia. E o dinheiro foi para cá, o dinheiro foi para lá, fez isso aqui para não sei quem, fez não sei o que para não sei o que lá. E sumiu. E trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e se dedicou e não viu nada acontecer. Não viu um passo para frente. Não deu um passo para frente. Entrou ano, saiu ano, mesma coisa. Os mesmos ganhos, parece que também pessoas ali, as mesmas coisas. E a sensação é que finalmente, depois de muito tempo nadando, nadando e morrendo na praia, tentando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, pensando em um monte de coisa, até aqui também tem um pouco isso, ajudando algumas pessoas. Adeus. Tudo, essa coisa toda espalhada agora,
fica para trás, né? E abre-se um portal para vocês. E finalmente, depois de muito tempo, eu sinto que eu tô falando aqui com pessoas de muito tempo, depois de muito tempo sem resultado, você vai ver a sua vida dar o primeiro passo para a construção de prosperidade. Pela primeira vez em muito tempo, algumas pessoas do signo de Escorpião vão sentir que estão recebendo algo palpável da vida. Pela primeira vez em muito tempo. Em muito tempo. É como se, de fato, essa energia espalhada de ter feito muita coisa nos últimos anos, e foi muita coisa, Escorpião, mas muita coisa, tá? Finalmente, aquela energia baixa e abre-se um novo caminho, um renascimento, uma direção. Eu não sei se foi na nossa leitura ou qual leitura que eu dei, né, esse exemplo ali da questão da morte, né? Quando a gente morre, né, quando esse corpo, o espírito sai do corpo, a gente continua, eu acredito nisso, né, que a gente espiritualmente continua, e só que a gente não continua mais naquela identidade com aqueles filhos que a gente vai conviver todo dia, com aquele trabalho. A gente continua numa nova direção, numa nova vida, fazendo outras coisas, numa nova, né, enfim, identidade até. Então a sensação aqui que eu tenho é que esse escorpião que as pessoas conheceram, essa versão de vocês é muitas vezes vista como inconstantes, ou tipo, que faz muita coisa. Essa versão que as pessoas conheceram de vocês, ela não existe mais, né? É realmente um adeus, assim. É como se essa poeira também representasse muitas coisas que você, pessoas que você se dedicou, caminhos que você andou, direções que você de alguma forma se distraiu com tanta coisa que ficou no limbo. Fiz muita coisa e no fim não fiz nada. Andei um monte e não saí do lugar. Caminhei, não cheguei a lugar nenhum. E isso fica para trás. Essa semana vocês vão perceber a palavra que vem e a sensação que continua, que é um verdadeiro e um grande adeus. Adeus. Muitas pessoas, muitas portas vão ficar para trás, que você vai entender que cumpriu papel na vida dessas pessoas. O seu passado vai ficar para trás. As pessoas que te ajudaram, que você acha que você fica em dívida com essas pessoas, você vai entender que não é para elas, né? O tempo todo é o universo, é a vida se manifestando através de pessoas para te amparar, e que você não tem dívida com ninguém, dívida kármica com ninguém. É uma semana também que você vai entender que você se desgasta mais tentando cobrar o que você deu do que pegando a sua bagagem e seguindo em frente. Ok, eu dei e não vai voltar, e eu nem quero mais receber de volta. Porque o querer receber algo de alguém, seja um reconhecimento, seja um valor, faz você ficar no mesmo lugar. Então é como se tivesse várias coisas na sua vida que te prende a uma estagnação, assim, a um ambiente que as coisas não se movimentam. Então, essa semana você vai começar a ver o primeiro passo depois de uma grande despedida. Eu sei que a gente está cansada, né, de renascer. Mas eu não posso dizer outra coisa, né? Depois de uma carta dessa, nada será como antes. Só que agora você vai parar de nadar e morrer na praia. Você vai parar de varrer eternamente, porque a vida parece uma ventania eterna.
Agora você vai parar com aquela sensação de que você caminha, caminha e não sai do lugar. Finalmente, em muito tempo, Escorpião vai começar a sair do lugar. Escorpião vai começar a sair do lugar. Tem uma direção nova para vocês. E um velho jeito de existir que fica para trás. Tem um velho jeito de existir que fica para trás. Uou, meu Deus, no fundo do deck, ai, adoro essa carta. Ontem eu fiz uma leitura pessoal para mim e ela saiu, essa carta. Eu disse, ai, que bom, né? Eu amo essa carta. 9 de ouros, carta da independência financeira, da prosperidade. Você não vai mais pensar em ninguém. Você não vai mais pensar em ninguém. Isso é muito interessante, né? Eu sou escorpiana também. E isso que saiu na leitura, olha eu, né, nas minhas intimidades aqui com vocês, mas eu acho que eu já contei, em alguma leitura eu contei, né, que eu me divorciei ano passado, assim. E por muito tempo, depois do divórcio, né, eu passei por um processo de me recuperar, e isso que saiu aqui na mesa, né, de que aquilo que a gente fez, ou quem nos ajudou, eu já recebi muita ajuda no meu passado, que eu achava que eu ficava devendo para aquelas pessoas que me ajudaram. E eu também fiquei muito tempo com raiva de mim, né? Porque quando eu casei, eu estava numa condição melhor, e aí eu troquei o piso todo da casa do ex-marido, e aí fiz um monte de coisa na casa que era dele, que não era minha casa, foi uma grana lá. E aí por muito tempo eu fiquei pensando assim, por que eu não usei esse dinheiro para viajar, para fazer um intercâmbio, para fazer alguma coisa para mim? E aí eu passei por esse processo, né, de me perdoar, mas se eu olhar por esse ponto de vista e todas as coisas que eu fiquei refletindo nesse processo de cura, a sensação foi realmente essa, né? De que tudo que eu ganhei, de tudo que eu fiz, ficou uma coisa muito espalhada para várias coisas, e eu tive a sensação de que eu não andei na direção de coisas que eu poderia ter andado para mim. E aí, quando sai essa carta aqui no fundo do deck, que é o 9 de ouros, que é a carta da independência, quando eu ativei o arquétipo do 10 de ouros, eu tinha um pouco de insegurança de ativar o 9 de ouros. E o 9 de ouros tem aparecido muito para mim. Por quê? Porque o 9 de ouros, ele pensa muito em si. Ele é uma energia de uma mulher independente, que paga suas próprias contas, que vive a sua própria vida, não é uma energia da família. E aí, quando veio, já tá vindo há muito tempo, eu digo, ai, mas é tão egoísmo essa carta, né, que tem minhas filhas e tal. E ontem saiu de novo, e hoje, na leitura de Escorpião, saiu de novo o 9 de ouros, né? Então, isso aqui vem me confirmar que esse adeus que fica é você voltando para o centro, né, para o seu alinhamento, assim, ok, para onde que eu vou? Agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou me colocar em primeiro lugar, agora eu vou cuidar da minha vida, agora, né, aqui tem uma energia assim, vou fazer uma reserva financeira, vou andar na direção dos meus sonhos, eu não vou mais espalhar a minha energia. Tem muito essa coisa de uma energia que ficou espalhada, e você recuperando essa energia que ficou espalhada, sabe? Então, no fundo do deck, aí confirmando, né, que tem prosperidade, olha na sequência, 8 de copas, então você deixando para trás algumas ilusões, algumas pessoas que você achou que estavam com você, e que no fundo você percebeu que você estava mais com elas do que elas com você, e você indo em direção ao seu sol, você indo em direção à sua identidade, você indo em direção ao seu brilho, né, aquilo que te dá vitalidade, aquilo que te nutre, onde você brilha, e não perdendo mais tempo com o 7 de copas, que inclusive saiu na mesa, né? Que é essa energia espalhada de muita coisa, de olhar para muita coisa, ou de esperar reconhecimento de muita gente, ou de achar que está em dívida com muita gente. Tudo isso vai consumindo a energia. Então é você resgatando o seu poder pessoal, indo em direção ao seu sol, à sua identidade, né? Abrindo os olhos, né? Precisando enxergar, porque aqui você estava fechada para perceber que era toda essa energia espalhada que te impedia de ir para frente, e agora agindo de uma forma mais racional. Rainha de espadas é sim, sim,
Não tem meio termo com Rainha de Espadas. Não tem assim, ai, vamos ver, vou pensar. Não. Meu Deus do céu, gente, me deixa quieto, tô aqui na minha independência. Aqui, ó, uma proposta de amor do nada, bicho. Um rei de ouros. Ah, é só se for um rei de ouros mesmo, porque, olha, não quero ninguém pra carregar. Ai, de ouros, oh Deus, e um mundo. Não, vamos finalizar tudo isso? Ok. Ai, de copas, a força. Gente, agora é um momento de autonutrição. Aqui tem também, né, um Ás de Copas, falando de amor próprio, um resgate de poder pessoal, aqui a força, e é se blindar, se proteger, proteger a energia, fechar a boca e observar esse silêncio, assim, porque a poeira tá baixando, graças a Deus, a energia vai parar de se espalhar tanto, tá? E o que vem é isso aqui, é 9 de ouros, é uma prosperidade, e é uma prosperidade, aqui é singular, a palavra que vem aqui é singular. Começa a pensar primeiro em você, o seu dinheiro para você, as suas escolhas são para você, o seu tempo de qualidade primeiro com você, depois o outro. Né? Não foque assim, ai, não tenho amigos, ai, eu não tenho vida social, ai, não tem tanta gente na minha... Não precisa. Alinha você a sua vida, que as outras coisas, elas vão surgir, as outras coisas, elas vão acontecer. Ai, gente do céu, que leitura foi essa? Meu Deus do céu. Mas foi bem isso mesmo que aconteceu, menina. Agora, olhando assim, dá pra ver o quanto que a minha energia estava espalhada. Faz muito sentido. Vou ficar aqui, né, quietinha e vou me preparar para essa despedida, para a gente começar, né, um novo caminho, uma nova jornada pela frente. Certo, Escorpião? Me contem se essa leitura fez sentido para vocês. Nossa, fez muito sentido. Agora que eu tava pensando, essa semana eu aceitei esse lado também que eu tenho, né, de bruxaria, eu amo desde adolescente. Mas muitas vezes eu renunciei isso para tentar ir para várias outras religiões, e catolicismo, e evangelismo e tudo, espalhando, né? Espalhando, tentando tudo ao invés de só me alinhar e aceitar meu caminho. E ontem eu até trouxe hoje uma velinha roxa. Ontem eu acendi uma velinha roxa lá no meu quarto, assim, e comecei a fazer Ho'oponopono e dizer, olha, eu sinto muito por todo o período que eu renunciei a minha intuição, a minha habilidade de lidar com as ervas, com a bruxaria, com tudo, e a partir daqui esse é o meu caminho. Quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, que não dá para agradar todo mundo, não é mesmo? E aí faz muito sentido isso aqui. Tem gente que vai dizer, meu Deus, Daniela, eu digo, pois então, menina, agora tu vê Daniela, né, acendendo as velhinhas tudo coloridas, coisa tudo da vida. Mas é isso, minha gente, me contem se fez sentido, cliquem em gostei se fez, que me ajuda a saber, se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve na próxima leitura, que não tenha tanta adrenalina.